paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé agora. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, através do Teu Filho amado Jesus. Queremos, Senhor, Te agradecer por este momento, por este culto, meu Pai. Agradecer, Senhor, por mais uma vez, meu Pai, podermos estar aqui para Te louvar, Te exaltar, meu Pai, e engrandecer o Teu nome. Senhor, meu Deus, peço que venha abençoar este culto, venha abençoar o louvor, Senhor, os levitas, que eles possam dar o melhor deles para Ti, Senhor. Assim também como abençoar a vida do Teu servo, ao ministrar a palavra, Senhor, que venha ser edificada em nossos corações, que nós possamos, meu Pai, andar segundo a Tua vontade, meu Pai, fazer a Tua vontade para Te agradar, e Te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação, pela vida que tem nos dado, Senhor. Peço também, Senhor, que venha alcançar, meu Pai, a cada família, a cada lar, Senhor. Venha, meu Pai, curar, sarar, meu Pai, aquele que necessita. Ó Senhor Deus, venha com Teu Espírito, Senhor. Trabalhe em nosso coração, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, meu Pai, pois eu Te peço, Senhor, cuida de nós, pois entregamos nosso caminho, a nossa vida a Ti, Senhor, e Te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. preciso.
Graças a Deus, é bom estar na casa do Senhor novamente, para juntos louvar e engrandecer, né? Quem está feliz por estar aqui, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, nós estamos muito felizes por poder estar aqui adorando a Deus, glorificando o nome dEle, porque para isso que Ele nos criou, para que a gente fosse então a imagem e a semelhança dEle, não é verdade? Para que a gente fosse um pouco mais parecido com Ele, não é verdade? Um pouco mais parecido com Ele. E à medida que nós vamos caminhando, nós precisamos então ir avançando nesse propósito, de estar mais próximos de Deus, mais próximos daquilo que Ele espera de cada um de nós. Nós não vamos atingir isso 100% aqui, mas nós vamos caminhando, né? Nós vamos avançando nesse propósito. Nós vamos alcançar isso na eternidade, quando a Bíblia fala que nós seremos assim como Ele é, nós seremos também, não é verdade? Olha para o irmão que está do teu lado, fala: irmão, você está bonito, mas lá no céu você vai ser mais bonito ainda, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos abrir aí a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 6, segundo o que escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 25. Capítulo 6 de Mateus, e o verso é o 25, e nós vamos ler até o 34. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Fecha os teus olhos e peça para o Senhor estar falando com você agora. Poderoso Deus e amado Pai, nós lemos a Tua palavra e nós cremos, ó Pai, que essas palavras são verdadeiras, são fiéis, porque foi o Senhor mesmo que as disse, meu Deus. E nós cremos, ó Pai, que elas se aplicam na vida de cada um de nós mediante uma fé, ó Deus, empenhada. Por isso eu te peço agora, aumenta a nossa fé, Senhor, aviva a nossa fé, a fé que a Tua igreja expressa aqui, a fé, ó Deus, de cada um daquele que está neste lugar, daquele, ó Deus, que está nos ouvindo. Meu Deus, entra com o Teu poder agora na vida de todos aqueles que têm o desejo de viver confiando no Senhor, viver vencendo, ó Pai, esse inimigo terrível que é a ansiedade, meu Pai.
Pai, venha falar conosco nesta hora. Usa a minha vida como um instrumento vivo nas Tuas mãos, pois é o que eu te peço e te agradeço, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podem se assentar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade? Tempos em que as pessoas estão muito preocupadas, muito ansiosas, muito inseguras, né, com relação ao amanhã. E quando nós vemos esta palavra, que foi o próprio Senhor Jesus que disse, que ensinou, nós vemos o quanto a Bíblia ela é atual, não é verdade? Quanto a Bíblia ela se aplica à realidade da nossa vida cotidiana. Esse texto aqui está inserido no Sermão da Montanha, ou no Sermão das Bem-aventuranças, como tem algumas traduções que trazem, né? É um sermão muito importante. Dizem os estudiosos que é o sermão mais importante que Jesus proferiu. O sermão que ele pregou mais importante foi esse de Mateus, que começa Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7. Jesus ele deu muitos ensinamentos, ele abordou vários temas, vários assuntos, e aqui especificamente onde nós lemos, ele dá uma palavra de encorajamento. Então, ele repete várias vezes aqui, não sei se você percebeu, mas ele repete várias vezes: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Por que Jesus ensinou sobre isso? Porque a ansiedade, ela é uma inimiga, ela é um inimigo. A ansiedade ela é um inimigo de todos nós. Ela traz muitos malefícios para a nossa saúde. Ela traz muitos problemas para a nossa vida. E para todos os problemas existe uma solução, não é verdade? E qual é a solução para vencer, para derrotar esse inimigo que é a ansiedade? É confiar em Deus, não é verdade? Confiar em Deus. É assim que a gente vence a ansiedade. Eu sei que é bastante complexa a mente humana, a vida que a gente vive, tem muitos fatores, muitas coisas que fogem do nosso controle. Algumas coisas a gente pode decidir, outras a gente não tem controle sobre elas, não é verdade? Outras, elas acontecem fora do nosso controle e muitas vezes isso traz muita ansiedade para nós. A gente fica muito preocupado com o amanhã. Aquele que está empregado fica preocupado se o emprego vai continuar amanhã, não é verdade? Aquele que tem uma empresa não sabe se vai conseguir vencer as dificuldades. Enfim, uma ansiedade que toma conta de todas as pessoas, que atinge todas as pessoas, não é verdade? E às vezes a pessoa ela sofre com isso, não é verdade? Às vezes ela sofre com isso, porque a ansiedade ela traz muitas complicações. Às vezes é o coração que dispara, não é verdade? Às vezes é a taquicardia, às vezes é a pressão que sobe, às vezes é a irritabilidade, a pessoa fica irritada, não é verdade? A pessoa fica nervosa, às vezes a pessoa fica com insônia, não consegue dormir bem à noite. A ansiedade traz um monte de problemas. Às vezes a pessoa ela não se alimenta direito, fica sem apetite. Às vezes ela come demais, não é verdade? Por causa da ansiedade, fica obesa, fica ansiosa e come além da conta. Então traz um desequilíbrio em muitas áreas da nossa vida. Enfim, é um inimigo que nós precisamos
vencer todos os dias, não é verdade? É um inimigo que Deus não quer que a gente seja vencido por ele. Deus quer que a gente seja vitorioso sobre este inimigo, né? E Jesus deu essa palavra para que a gente possa vencer esse inimigo que é tão terrível, que causa tanto mal para as nossas vidas. Jesus, ele trouxe essa palavra para trazer saúde, para trazer libertação sobre as nossas vidas, né? Quem crê que Jesus pode operar este milagre, curar e nos dar vitória sobre esse inimigo, diga amém. Amém. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas aí, com a tua Bíblia aberta, vamos aprendendo então aqui, né, sobre esse texto. No verso 25 ele começa dizendo então, olha: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então dá uma paradinha aí, olha para mim aqui e vamos entender aqui o seguinte: o que é que nos causa ansiedade? É a preocupação se nós vamos ter o necessário para as nossas vidas, não é verdade? Do que Jesus está falando aqui? De vestuário, de alimento, coisa que a gente fica preocupado, não é verdade? É natural no ser humano ficar preocupado com isso. E aí tem as informações que hoje são abundantes, não é verdade? Aí você começa a assistir essas informações, essas reportagens, e agora tem umas reportagens aí que falam da fome lá no interior do Nordeste, não é verdade? Pessoas que estão comendo a semente do que planta. Está nesse dilema: eu planto a semente, a terra está seca, eu posso perder tudo, ou eu como a semente e fico sem nada para plantar. Olha que situação, não é verdade? Então a gente começa a assistir essas coisas, a gente fica preocupado. A informação ela é muito boa, mas ela tem dois lados, não é verdade? Ela tem o lado da informação que é bom, mas tem o lado de causar uma neurose na vida das pessoas, um medo, não é verdade? Causar uma preocupação exagerada. Então tem que tomar muito cuidado, tem que filtrar essas informações. Nós não podemos ficar nos alimentando disso. Olha quanta coisa boa tem para se noticiar, mas a maioria das notícias, elas são ruins, elas são tóxicas, não é verdade? Elas fazem mal para a vida da gente. Até fico pensando, comento com a minha esposa, por que tanta informação negativa, não é verdade? Tanta informação ruim? É porque dá ibope? É porque as pessoas gostam? É terrível isso. Então, a gente precisa ficar informado. É bom estar informado, mas com moderação, filtrando aquilo que vai trazer prejuízo para a nossa vida, a gente não aceitar. Porque a preocupação exagerada, ela traz ansiedade, e a ansiedade, ela traz enfermidade para a nossa vida. Então, Jesus, ele colocou aqui o que é que preocupa a gente. As nossas necessidades básicas. E aí ele diz o seguinte, assim, olha: não é a vida mais do que o alimento? O que você tem é mais do que aquilo que você está preocupado. Não é verdade? A vida que você tem vale muito mais do que aquilo que você está preocupado. Se você vai ter ou não vai ter, se você vai passar fome, ou se você vai andar sem roupa, pode ter certeza, aquele que confia no Senhor não fica desamparado. Eu gosto do versículo do salmista que fala: olha, eu já fui novo, agora sou velho, posso falar por experiência. Nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então você veja, Deus cuida de nós, não é verdade? Deus cuida de nós. Vira para o irmão que está do teu lado e diga para ele: olha, Deus cuida de nós. Pode confiar, meu irmão, Deus cuida de nós. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.
E o verso 26 ele fala assim: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E o 27, qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Então, veja bem, olha a natureza. As aves, elas não têm celeiro, elas não têm plantações, na verdade, elas não têm emprego, elas não têm salário. No entanto, não falta nada para elas. Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas. Nós não somos mais importantes que as aves, que as plantas? Nós somos a coroa da criação de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, viu que tudo era bom, mas Ele fechou a criação com algo superior, que foi o ser humano que Ele criou. É muito superior a todas as outras coisas que Deus criou, não é verdade? Todas as outras coisas são boas, mas o ser humano, ele é a obra-prima da criação, né? É o que tem de mais evoluído, vamos dizer assim, né? Mais moderno, né? Mais completo é o que Deus criou, que é o ser humano. Só para você ter uma ideia, só nós, seres humanos, somos a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso, não é verdade? O animal irracional, por mais bonito que ele seja, por mais forte que ele seja, ele é um animal irracional. Ele vai morrer e vai acabar, não é verdade? Mas nós temos uma alma que é eterna e que vamos passar a eternidade com o Senhor, né? Todos aqueles que têm a Cristo como seu Salvador vai passar a eternidade na presença do Altíssimo, né? Então, mas essa preocupação, ela não é algo de agora, ela é algo antigo. Lá em Êxodo capítulo 16, quando o povo saiu do Egito, não precisa abrir não, depois em casa você pode abrir, Êxodo capítulo 16, então o povo tinha saído do Egito, tinha atravessado o mar a pés enxutos. Deus abriu o mar para eles atravessarem, livrou ele das mãos do faraó, do exército do faraó, destruiu o exército do faraó, fez muitos milagres, mas chegou nesse momento do capítulo 16 de Êxodo que eles começam a murmurar, a reclamar com Moisés, porque não tinha alimento. Naquele deserto, já pensou? Não tem como plantar, não tem como colher, é deserto, é árido, não tem nada. E aí eles disseram para Moisés o seguinte: olha, será que no Egito não tinha túmulo para a gente ser enterrado? Precisamos vir aqui nesse deserto para morrer aqui, né? Ser enterrado aqui. Estamos com saudades das panelas de carne do Egito. Olha que coisa, né? Estamos com saudade das panelas de carne do Egito. Deus falou: olha, vou enviar carne de manhã, pão de manhã e carne à tarde. Deus mandou codorniz para alimentar eles com carne, e mandou o maná, que era o pão que vinha do céu. Todos os dias de manhã eles tinham aquele pão para suprir a vida deles. Olha como Deus cuidou do seu povo num deserto, onde não tinha nada, não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha nada, não tinha onde buscar um alimento. Deus choveu maná do céu todos os dias durante 40 anos para alimentar aquele povo, para que aquele povo vivesse no deserto. Não é verdade? Alimentou com o pão o maná que desce do céu. Você acha que Deus não vai cuidar de você num país tão rico como o nosso? Não é verdade? Num país tão próspero, aonde, se você tiver, a dona de casa está escolhendo feijão, se ela jogar o feijão, ele brota lá no quintal, não é verdade? Deus cuidou do povo num deserto árido. Nós estamos num país de terras férteis, de oportunidades, muitas oportunidades,
Deus, Ele está conosco para nos livrar, para cuidar de nós e não deixar a gente perecer. Mas nós somos falhos, nós somos humanos e a gente tem as nossas preocupações, não é verdade? Então, qual é a solução? A solução Jesus apresenta aqui, olha, no verso de número 33. Ele fala para a gente não ficar preocupado. E no 33 ele apresenta a solução. Olha aí: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é o segredo para a gente viver uma vida despreocupada, no sentido de não andar ansioso? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o detalhe. Quando a pessoa ela coloca o reino de Deus em segundo plano, então as preocupações vêm. Quando a confiança dela está no dinheiro, aí as preocupações vêm, não é verdade? Às vezes a pessoa pensa: se eu fosse muito rico, eu não ia ter preocupação. Mas os ricos são preocupados. Tem rico que não dorme à noite, com medo de ficar pobre, não é verdade? Tem medo de ficar pobre. Então, nós precisamos confiar no Senhor, não é verdade? Porque confiar no dinheiro, o dinheiro pode acabar, não é verdade? O dinheiro pode acabar. Mas o nosso Deus, Ele nunca acaba, Ele é eterno, amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então o ser humano ele coloca confiança naquilo que ele acha que vai suprir a necessidade dele. E o dinheiro, ele supre a necessidade física, a necessidade de alimento, de roupa, de moradia, enfim, o que dá para comprar, o dinheiro atende. Na verdade, como diz Salomão, o dinheiro atende a tudo. Tudo o quê? Tudo que se pode comprar. O dinheiro atende a tudo, não é verdade? Então é muito comum a pessoa colocar confiança no dinheiro. É um engano, não é verdade? Jesus contou a parábola do homem que o campo dele produziu muito. E aí ele disse: olha, agora eu estou tranquilo, agora eu tenho muito em depósito. Mas naquela noite, Deus pediu a alma daquele homem. E Jesus falou assim: olha, o que ele tinha, para quem vai ficar? O que vai adiantar tudo que ele tinha? Não adianta nada, não é verdade? Não adianta nada. Então, o que a Bíblia ensina? Que nós não podemos confiar no dinheiro. Nós temos que confiar em Deus, não é verdade? As pessoas confiam muitas vezes em si mesmas. Confia no emprego que tem, confia no momento, às vezes, que o país está vivendo, né? Confia, às vezes, na economia que está indo bem. Agora não é o momento de confiar, porque a economia não está indo bem, não é verdade? Por causa da pandemia. Mas as pessoas confiam em N coisas, as pessoas confiam em diversas coisas. Quando a Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Por que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Por que Jesus coloca aqui o reino de Deus e a sua justiça? Porque buscar o reino de Deus, nós não podemos esquecer de buscar também a justiça, porque Deus, Ele detesta a injustiça. A gente tem que buscar a justiça, não é verdade? Procurar ser o mais equilibrado possível, o mais justo possível, porque isso agrada a Deus. A nossa justiça, a Bíblia fala que ela é um trapo de imundícia diante de Deus. Ela não serve para a nossa salvação. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é a justiça nossa. Nós não temos justiça para chegar diante de Deus. Eu sou perfeito, eu não tenho erro. Não. Nós temos que chegar diante de Deus mediante a justiça de Cristo, né? Aquilo que Jesus conquistou é o que nos garante a nossa aproximação de Deus, a nossa comunhão, o nosso canal de comunicação com Deus é mediante Cristo, né? Mediante o sacrifício que Ele realizou, o que Ele pagou. Então nós temos essa comunhão com Ele, nós temos essa comunicação com Deus, mas é mediante a justiça dele. Por isso que buscar em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não precisa dormir preocupado, perder o sono. O que eu vou fazer? Busca a Deus em primeiro lugar, confia nele e saiba que Ele não vai te desamparar. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no controle. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Quando você confia em Deus. Por quê? Porque Jesus ele repete aqui no 34, finalizando esse assunto. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, olha que detalhe interessante. Lá no deserto, quando Deus mandava o maná, Ele mandava uma quantia necessária para cada pessoa. Ele deu uma medida lá. Cada pessoa colhia aquela quantia e vivia com aquilo no dia. Não podia colher para acumular. Olha como Deus estava trabalhando a fé daquele povo, não é verdade? Então, as pessoas desobedeceram. Claro, tinha bastante. Vamos colher bastante, né? Vamos fazer uma poupança aqui de maná. O que aconteceu? Cheirou mal, deu bicho. Não dá para guardar para o dia seguinte. Deus quer que a gente confie nele todos os dias, não é verdade? Quando a pessoa acumula muito, o que acontece com ela? Ela passa a confiar mais no recurso que ela tem acumulado do que em Deus. Então Deus estava trabalhando aquele povo e está trabalhando as nossas vidas hoje também, para que a gente confia nele, né? Então o povo colhia segunda, terça, quarta, quinta. Quando era de sexta para sábado, na sexta eles colhiam, no sábado não podia colher, porque era o dia consagrado para eles. Então na sexta eles colhiam porção dupla. Só que o que acontecia com o maná da sexta-feira? Ele vinha com prazo de validade maior, não é verdade? Não estragava. O maná da sexta-feira era guardado para o dia seguinte e não cheirava mal e não tinha bicho. Mas se colhesse outro dia, estragava. Só o da sexta-feira que vinha preparado para isso. Olha como Deus cuidou de cada detalhe com aquele povo, não é verdade? Durante toda a sua trajetória, 40 anos, as suas sandálias não se desgastaram, suas roupas não estragaram, porque Deus cuidou daquele povo, não é verdade? Deus cuidou deles. Assim também Deus está cuidando da sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Diga amém. Sabia que Deus está cuidando de você? Sabia que Deus envia anjos para te livrar e te guardar? A Bíblia fala, Deus envia anjos que estão ao nosso redor. E o diabo está onde? Ao nosso derredor, mais longe, né? E os anjos estão próximos de nós, livrando de todo o mal e de todo o perigo. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então o segredo é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Para vencer a ansiedade, confiar em Deus. Confiar em Deus, meu irmão. Isso é o segredo para vencer a ansiedade. É o antídoto contra esse mal, contra esse inimigo terrível. Por que a pessoa fica ansiosa? Porque ela não está confiando. Ela está insegura, está com medo. Mas se nós confiamos no Senhor, então Ele não desampara. Ele está conosco. O salmista, ele olhava para os montes e ele dizia: olha, de onde me virá o socorro? Na época as pessoas tinham os deuses dos montes, né? Confiavam nos deuses dos montes. Mas o salmista dizia assim: olha, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Por que você está preocupado? Por que você está tão inseguro, com tanto medo? Confia no Senhor, né? O Senhor Jesus, ele disse aqui: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pelo contrário, tudo aquilo que nós precisamos,
colocar diante de Deus. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo em nome de Jesus, pode ter certeza que Deus envia, que Ele responde a oração. Ah, pastor, mas está demorando muito para Deus responder. Não importa, continua firme, continua perseverando na oração, porque o nosso Deus não dormita, não cochila. Ele é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus poderoso, um Deus que te ama e que quer o melhor para a tua vida. Amém? Quem crê pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, nesse dia que nós estamos aqui consagrando, dízimos e ofertas, meu irmão, é muito importante a gente compreender. Olha, ninguém vive sem dinheiro, não é verdade? Tudo a gente precisa do dinheiro, ninguém dá nada para ninguém, não existe almoço grátis, ninguém dá um palito de fósforo, não é verdade? Tudo a gente precisa comprar, tudo a gente precisa trocar pela moeda. Mas existe uma coisa muito mais importante que o dinheiro, que é a nossa confiança em Deus. Muito mais importante. Essa é uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. A nossa fé no Senhor não depende de nada financeiro, não depende do vil metal, mas depende de um coração rendido, um coração entregue na presença de Deus. Essa é a maior dificuldade do ser humano, entregar a sua confiança a Deus, confiar totalmente, entregar a sua vida e falar para Deus: o Senhor é o Senhor é o Salvador da minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. Essa é a maior dificuldade. Quando nós exercitamos essa fé, Deus se agrada. Quando nós confiamos no Senhor, Deus se agrada disso. E Ele envia o socorro do alto, Ele envia as bênçãos do alto para a vida daquele que confia nele. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? O alimento, as vestes, a moradia, o transporte, enfim, tudo aquilo que nós precisamos para viver, Deus vai estar acrescentando nas nossas vidas. Amém? Quem crê de verdade nisso pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Vamos nos colocar em pé. Eu quero estar orando pela tua vida. Fecha os teus olhos em onde você está mesmo e se coloca na presença do Altíssimo agora. Coloca a tua fé em ação. Deposita toda a tua confiança no Senhor, pois Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Toda a riqueza, toda a abundância está nas suas mãos. Ele prospera a quem Ele quer prosperar. Ele exalta a quem Ele quer exaltar. Se coloca agora na presença dEle, confia. Repreende agora da tua vida todo espírito intimidador, todo espírito do medo, de ansiedade, de enfermidades. Repreende agora, expulsa agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Não dê lugar à ansiedade, não dê lugar à insegurança, não dê lugar ao medo, mas se coloca agora na presença do Senhor, confiando completamente que Ele cuida de você. O Senhor Jesus disse aqui, olha, se Deus cuida das aves dos céus, se Deus cuida das ervas do campo, quanto mais não vai confiar, não vai cuidar de nós, homens de pequena fé. Ele cuida de nós. Confia no Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra tão linda, tão sábia, tão verdadeira que o Senhor trouxe para nós. Uma palavra que
estimula a nossa fé, ó Deus, que nos faz confiar a cada dia mais no Senhor. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, diz o salmista. Muitos hoje confiam no dinheiro, muitos confiam na posição social, muitos confiam em si mesmos, muitos confiam em várias coisas, mas nós confiamos no Senhor, meu Pai. É o Senhor que é a nossa sustentação, é o Senhor que é o nosso rochedo, é o Senhor que é o nosso castelo forte. Nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai, na certeza que Tu estás conosco, que o Senhor não nos abandona. Por isso, ó Pai, nós repreendemos agora todo espírito de miséria, todo espírito de medo, todo espírito de enfermidade, bata em retirada agora e seja, ó Pai, a Tua bênção estabelecida sobre a vida do Teu povo. Seja, ó Deus, a Tua igreja próspera, abençoada, abundante em tudo, meu Pai, em nome de Jesus. E todos aqueles que têm fé, ó Pai, recebem agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, agora e sempre. Amém. Levanta as suas mãos para o alto, receba a bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, despede em paz a Tua igreja, ó Deus, para os seus lares, guardados e protegidos por Ti. Abençoa, Pai, a vida do Teu povo. Que as Tuas misericórdias, ó Pai, alcance cada vida, trazendo saúde, trazendo bênção, trazendo riqueza, ó Deus, na vida de cada um do Teu povo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Teu Espírito esteja com toda a Tua igreja e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir bem forte. Glória a Deus. Aleluias. Glórias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão. Diga para ele, foi bom adorar a Deus aqui contigo, uma boa semana, vão em paz, em nome de Jesus.